E aí, pessoal, beleza? Nessa aula, então, a gente vai fazer o debug da nossa implementação, tá? A gente fez ali a implementação da árvore binária, a gente inseriu os nossos nós na nossa árvore, montamos ela e depois a gente fez a impressão em ordem, pré-ordem, pós-ordem. Agora vamos testar tudo isso aí, tá? Então, vamos lá. Eu não vou abrir nenhum Eclipse porque fica uma letra pequena ali e vai ficar meio ruim de visualizar. Então o que eu fiz aqui? Eu coloquei, fiz um print de tela aqui para ficar uma coisa mais visível para vocês, tá? Então vamos lá. A gente fez lá no método main, eu notei que o pessoal tem dúvida em relação à orientação a objetos, tá? Então ficam meio perdido nisso aí. Então o que quer dizer isso aí? Mas o que é aquele árvore binária passando 32 ali? O que é isso aí? Então, o que é o AB? O meu AB é um nome, tá? É o nome do meu objeto, que é do tipo árvore binária, certo? Então, lembrando que nós criamos uma classe chamada árvore binária, e essa classe tem alguns métodos, certo? E o que eu fiz? Eu preciso criar um objeto para utilizar esses métodos dessa classe árvore binária que eu criei, certo? Então, aqui eu tenho a assinatura, né? Da criação do instanciamento, vamos dizer assim, do meu objeto, tipo árvore binária. Então, estou criando uma instância, ou seja, estou criando um objeto da minha classe árvore binária. E estou passando como parâmetro aqui 32. Então, eu tenho um argumento aqui que é o valor 32, que é um tipo numérico, certo? Então, nessa linha 7 aqui, ó, eu marquei um breakpoint aqui, né? Para que serve isso? Quando a gente faz o debug, é como se fosse um passo a passo, certo? Eu vou vendo aonde está caindo ali a minha execução do meu código, quem está chamando quem, certo? Por onde está passando ali toda a minha implementação. Então, aqui a primeira coisa do método main é criar um objeto AB, chamado AB, do tipo árvore binária, e passar um valor para ele, certo? Que vai ser a minha raiz. Esse 32 aí vai ser minha raiz. Então, nessa linha 7, a gente vai criar uma instância da classe árvore binária, certo? Ou seja, a gente está criando um objeto do tipo árvore binária. Então, na qual, né, vai receber esse argumento aí do tipo inteiro, que é o 32. E o 32 vai ser a nossa raiz, certo? Então, a minha árvore binária começa com uma raiz. Então aqui eu já crio um objeto e já passo um valor para ele. E nós implementamos lá o construtor passando um valor inteiro para ele, certo? É nesse momento que a gente vai utilizar ali o construtor. Lembrando que quando a gente cria um objeto, ele vai primeiro fazer uma leitura ali, né? Ele vai passar pelo construtor e a gente tem que obedecer às regras daquele construtor. E eu criei ele exigindo que se passasse um valor inteiro quando eu criasse um objeto do tipo árvore binária, certo? Isso a gente define lá no código, a gente já fez isso, tá? Então, esse aqui a gente está fazendo debug do que já foi feito. Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho a minha classe árvore binária. Aqui eu criei um nó, certo? Lembrando que a gente criou uma classe chamada nó, então a raiz é do tipo da classe nó, certo? E aqui eu tenho um construtor. O que é um construtor? Ele serve para iniciar variáveis. Eu defini também como que eu vou criar o meu objeto, certo? Então, quando eu criei um objeto AB, né, do tipo árvore binária, ele vem direto aqui no meu construtor da minha classe, da classe árvore binária. Aqui, notem ó, que eu defini assim, que eu devo passar um valor inteiro, certo? Então, um valor inteiro, que no caso ali era o 32, né? Que é o 32, ok? E o construtor está implementado da seguinte maneira, né? Então, ali na linha 8, né? A gente vai criar um objeto do tipo nó. E esse nó vai ser minha raiz, certo? E esse valor passado, né, por parâmetro, que é o 32, vai ser a raiz da minha árvore, ok? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo assim, olha, quando eu criar um objeto do tipo árvore binária, passe um valor, é obrigatório passar um valor do tipo inteiro,
E quando isso acontecer, eu quero que você crie um nó, ou seja, de onde veio esse nó? É a outra classe que a gente criou do tipo nó, certo? É só ver os outros vídeos lá e lembrar o que a gente fez. Os vídeos anteriores. Então aqui eu tenho um nó, ou seja, uma classe chamada nó, certo? Que vai representar os nós da minha árvore. Nesse caso aqui eu tenho a minha raiz, certo? Eu tenho a minha raiz. Então a raiz, ou seja, a minha raiz, que é do tipo nó, vai receber um nó aqui, né? Com um determinado valor. Que valor é esse? É o valor que eu estou passando por parâmetro aqui, que é o 32, certo? Então, estou dizendo assim, olha, cria um objeto do tipo nó, toda vez que eu tiver um new, tá? Vocês que estão perdidos aí na orientação a objetos, quando eu dou um new em Java, eu estou criando um objeto, certo? Eu dou um new, eu estou criando um objeto. Então, eu estou criando um objeto do quê? Do tipo nó, certo? E eu estou passando um valor, que é o 32. Então, ele está fazendo isso. O construtor ele cria um nó com o valor 32, no caso, porque eu passei isso por parâmetro, quando eu criei lá o objeto, e está guardando essa informação aqui na minha raiz, certo? Ok? Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso analisar lá o filho direito e filho esquerdo da minha implementação. A gente já implementou isso aí, tá? Então, ó, o filho direito e o filho esquerdo da minha árvore binária, eles estão nulos, certo? Ainda eles estão nulos, não tem nada lá, ok? Então, eu tenho um nó tem aqui, ó, o valor do meu nó é 32, o atributo, né, valor é 32. Porém, o filho direito é nulo e o esquerdo é nulo, ou seja, ele não tem filhos, né? Então, a minha raiz ainda ela não tem filhos, tá? Note que foi criado então um objeto, né, do tipo nó com o valor 32. A raiz vai ter uma instância esquerda e outra direita, como todo nó, mas por enquanto é nulo, foi o que acabei de falar aqui. Ok? Agora, continua, eu estou fazendo debug aqui, tá? Eu estou indo passo a passo, para a gente entender o que está acontecendo. Aqui, eu criei um atributo valor, tá? E dois nós, certo? O esquerdo e o direito. O valor aqui é do tipo inteiro e os dois atributos é um tipo nó aqui, certo? É o esquerdo e o direito. Aí, o que eu fiz agora? Eu peguei o construtor, né? O construtor, e disse o seguinte. Isso é na outra classe, tá? Não confundir a classe nó com a classe árvore binária. Ó, notem que aqui é a classe árvore binária, aqui é a classe nó, certo? O valor, né? O atributo, ele é do tipo nó, ou seja, ele pertence a essa classe aqui, nó. E essa classe tem atributos. Tem o nó esquerdo, o nó direito e tem o valor dele. E eu criei um outro construtor. Ó. O que esse construtor faz? Ele também recebe um valor, tá? E eu digo assim, ó, toda vez que eu criar um nó, ó, lembra que eu dei um new nó aqui, ó? Eu não sei se o mouse está aparecendo aí, tá? Ali na linha 8, eu dei um new nó, ou seja, eu criei um nó. Quando eu crio um nó, ele vai para o construtor da classe do objeto que eu estou criando. Se eu dou um new, eu estou criando um objeto. Objeto do quê? Do tipo nó, certo? Ele vai para a classe nó, no construtor da classe nó. E ele vai fazer o que eu quero, certo? Eu estou passando um valor aqui, que está no meu parâmetro aqui, que é do tipo inteiro. E vou dizer assim, ó, this.valor, ou seja, o meu atributo valor vai receber o valor que eu estou passando por parâmetro, certo? E estou dizendo assim, olha, o meu nó esquerdo vai ser nulo e o direito vai ser nulo. Então, ele vai criar um nó sem filhos, certo? Então, seria isso aí. Então, vou ler o que eu escrevi aqui, mas basicamente é o que eu já falei, né? Quando escrevemos new, nó valor, nós chamamos o construtor, como eu acabei de falar, da classe nó. Ou seja, estamos criando um objeto do tipo nó, que vai receber um valor inteiro passado por parâmetro, como parâmetro. O construtor também vai atribuir valor nulo para a instância esquerda e direita, certo? Eu vou ter dois nós esquerdo e direito que vão estar nulos, prontos para receber outros nós, ok? Aí eu vou continuando aqui. Então, minha raiz agora, como é que está a minha raiz? A minha raiz, ela tem um nó, vai ter o valor 32, certo? Valor 32. Onde eu vejo que valor?
esse atributo aqui, ó, na linha 5, do lado direito aqui, ó. Não sei se dá para ver com o mouse, que eu tenho lá, public int valor. Então, esse carinha aqui é o atributo que recebe o valor, que vai estar guardado esse 32. Ó, notem aqui, ó. Tá vendo? Ó, as variáveis, né? As variáveis, aqui, ó, valor 32. E aqui o que eu tenho? Eu tenho um objeto nó que tem o lado, tem um filho direito e esquerdo. Opa, pulei demais aqui. Filho direito e esquerdo que estão nulos, tá? Não possui filhos ainda. Agora, o que eu estou fazendo? Ó? Agora que eu começo a popular minha árvore binária. Tá? Então, aqui eu estou pegando o objeto que eu criei. Né? Criei um objeto, instanciei um objeto AB, do tipo árvore binária, e estou chamando o método adiciona nó. Esse método adiciona nó está na minha, obviamente, está na minha classe árvore binária, certo? Porque o objeto que eu estou usando é do tipo árvore binária. Eu estou falando essas coisas porque vocês podem ter dúvidas em relação à orientação a objetos, tá? É uma coisa assim óbvia, mas vocês têm dúvida aí, principalmente aí no semestre, no ano passado aí, o pessoal se batia com isso aí. Então, eu tenho um objeto AB chamando o método adiciona nó. E eu tenho dois parâmetros, tá? O primeiro parâmetro e o segundo parâmetro. O primeiro parâmetro eu defini, tá? Eu implementei o meu adiciona nó, né? O meu método adiciona nó com dois parâmetros, obviamente. O primeiro vai ser um nó, certo? Então aqui, o que acontece? Quando eu dou um new nó, como eu falei, em Java você deu um new, o que acontece? Você está criando um objeto em Java, quando você dá um new ali, certo? E esse objeto é do tipo nó, certo? Nesse caso aqui. E eu estou passando o valor 40. Então, esse nó já não é mais raiz. A minha raiz é definida quando eu crio um objeto aqui, ó, na linha de cima. O AB é o meu objeto, e quando eu criei esse objeto, eu já criei esse objeto aí já com raiz, que é o 32. Agora, esse 40 ele vai ser um nó que vai entrar na minha árvore, tá? Vai ser um filho lá da raiz. Agora, eu não sei se é direito ou esquerdo. A gente já sabe, né? Ele é 40 é maior, então ele vai para o lado direito. Mas nós vamos ver isso nos próximos passos. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai adicionar nosso segundo nó, certo? Que é o 40. Então aqui eu vou ler aqui minha observação. Alguns autores consideram a raiz como nó interno, né? Já que, por definição, o nó interno é aquele que tem filhos. E nó externo, folhas. É aquele que não possui filhos. Eu acho meio estranho isso, tá? Eu acho que a raiz não é nó interno, mas eu já vi falarem isso aí, tá? Mas eu sempre trato nó interno aquilo que não é raiz e aquilo que não é folha. Ou seja, é um nó que tem pelo menos um filho, tá? E que não é raiz. Então eu trato dessa forma. É só para, se acaso vocês virem em outro material, existe essa abordagem aí, mas eu não acho correto. Tá? Mas os livros aí vamos dizer assim, mais credibilidade, né? Eles tratam os nós internos excluindo a raiz, né? Tudo aquilo que não é raiz e que não é folha. Então, em contrapartida, outros consideram a raiz como um nó especial e que todos os nós que não são raiz e folha são nós internos, que é o que eu já falei, tá? Então, aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho lá o método adicionando, estou adicionando, né, um nó 40. Agora, o primeiro parâmetro, note o seguinte, ó, o método deve conhecer seus parâmetros antes de executar sua implementação. Sendo assim, qual vai ser a próxima etapa do nosso debug? A gente está fazendo um debug aqui na unha, né, ilustrado. Eu fiz o print, eu fiz o debug e fiz o print aí. Deu um maior trabalhão aí para fazer esse negócio aí, só para ficar mais visual para vocês, tá? Mas o que acontece? Há sempre uma dúvida. Pô, mas dá a impressão que vai fazer tudo ou vai ser feito ao mesmo tempo, mas não é assim que acontece. Quando eu estou fazendo debug, existe uma sequência, né? Se eu tenho dois parâmetros, não tem como, sem dar erro no Java, né, você fazer uma chamada para um método
e não conhecer os dois parâmetros, principalmente quando eu estou fazendo algo como eu estou fazendo agora, criando um nó, por exemplo. Isso aqui poderia dar erro. Se eu colocasse uma string aqui dentro, ia dar um erro. Então, eu teria que conhecer, eu tenho que saber se é possível resolver os parâmetros. Certo? Se é possível resolver os parâmetros. E aí depois ele vai e dá continuidade na execução do método adiciona nó. Então, para onde que vai isso aí? Para onde que vocês acham que vai? Acabei de falar, né? Ele tem que conhecer os parâmetros. Quem é o primeiro parâmetro? É o nó, new nó, né? Que é a criação do objeto tipo nó, certo? Então, o primeiro parâmetro cria uma instância de nó, passando o argumento 40. Então, eu estou criando um nó passando o argumento 40. Então, a próxima etapa vai ser a leitura do construtor da classe nó, óbvio. Eu dei um new nó, eu estou indo para o construtor da classe nó. Sempre vai ser assim, tá? Deu um new, ele vai para o construtor. Se você não implementou o construtor, existe um construtor que é padrão, que é o default, né? Que é lá, que ele não tem implementação, né? Mas ele está lá, ele existe, né? Então o construtor ele existe, ele está lá. Se você não implementou, ele vai continuar existindo, mas sem implementação nenhuma. Mas nós implementamos, né? Nós fizemos isso aqui, ó. Isso está lá na classe nó, não confundem, observem sempre aqui, tá? As classes que a gente tá trabalhando. Eu dei um new nó, fui para a classe nó, que a gente já fez, tá? E a gente passou o valor 40, certo? A gente passou o valor 40. E eu disse assim, olha, o meu atributo lá, minha variável valor, vai receber o valor 40, certo? Certo? Então, this.valor, estou dizendo assim, ó, o meu atributo valor, a variável valor, vai receber o valor que eu estou passando por parâmetro aqui, que é o valor 40. E o nó esquerdo e direito continua nulo. Ainda não temos filhos aqui, né? Nem direito nem esquerdo, ambos são nulos, ok? Então esse é o construtor da minha classe nó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou conhecer o segundo parâmetro, tá? Tem que conhecer o segundo parâmetro. Então o método ele vai precisar conhecer também o segundo parâmetro, porque senão, como eu falei, não tem como ele resolver sem ele conhecer os parâmetros. Isso poderia dar erro, não tem como dar continuidade, né? Então, que na verdade o segundo parâmetro é um outro método. Que método é esse? É o getArvoreBinária. O que é esse método getArvoreBinária? Esse método nós implementamos lá na classe ArvoreBinária, certo? Então, o que ele faz? Ele retorna a raiz. Simples assim. Né? Então, eu dei um getArvoreBinária, ele está me retornando a raiz. Então, eu criei um nó, 40, e peguei a minha raiz. Essas duas informações que eu vou precisar lá na implementação do adiciona nó. Tá? Agora vamos ver como que a gente está agora. Então a gente tem o que aqui? A raiz, tá? Que é do tipo nó, né? A classe nó que nós criamos. E ele tem um filho direito e esquerdo, que são nulos, tá? Que são nulos. Que futuramente vão ter outros nós que podem ter filhos, tá? E o valor 32, que é a minha raiz, ok? Então eu peguei minha raiz e estou retornando o quê? O 32, obviamente. Então o método aqui, ó, vocês podem ver, o método getArvoreBinária, ele vai dar um retorno para mim. E esse retorno vai ser o quê? O valor 32 que já está armazenado lá, certo? Quando eu criei o objeto tipo árvore binária, a gente já passou o 32, lembra? Já falei isso aí. Então a minha raiz ele vai retornar esse valor para mim, para quem está chamando. Quem está chamando? O getArvoreBinária, certo? Agora, que nosso método adiciona nó já conheceu e executou os parâmetros, ele vai executar a implementação. Como eu falei, não tem como você fazer isso aí ao mesmo tempo. Você tem que resolver, olha, esse parâmetro é possível ser resolvido? O primeiro parâmetro. O segundo parâmetro é possível ser resolvido? Não deu nenhum erro? Né? Então, aí eu continuo. Senão, ele já dá lá uma exceção, já dá um erro no Java, tá? Beleza? Agora, a gente já fez isso aqui, a gente já implementou nas aulas anteriores. Então, a gente vai fazer um debug ilustrado, né? Então, o que é isso aqui? É um método recursivo. Lembrando que o método recursivo é um método que chama ele próprio.
Basicamente é isso. Tem várias definições complicadas aí, mas é besteira, tá? Um método recursivo é aquele que faz chamadas para ele próprio, tá? Aí vai ter os conceitos aí de empilhamento, desempilhamento, que tem outras aulas aí que eu já falei sobre isso, né? Explicando o que é um método recursivo. Então, é um método que chama ele próprio, ok? Então, o que eu tenho? Eu tenho um novo nó, tá? Quem que é um novo nó? É o 40, ó. Olhem aqui no quadradinho que eu coloquei aqui. E eu coloquei e circulei o 40, tá? Eu circulei o 40 aqui. É um novo nó, como a gente já estava vendo no slide anterior. Então, esse primeiro parâmetro é um novo nó, e aqui é o valor da minha raiz. Raiz de quem? Da minha árvore, tá? Lembrando que quando a gente vai incluindo elementos, os nós, né? Inserindo nós na minha árvore, eu tenho que conhecer a árvore lá, a raiz da minha árvore. Eu começo lá em cima e vou fazendo as avaliações ali, certo? As leituras, de cima para baixo ali. Eu tenho que ir conhecendo ali a minha raiz primeiro, da minha árvore. E aqui eu tenho um if aqui, tá? Eu tenho um if aqui que vai fazer para mim uma estrutura aí de controle, né, para saber se o novo nó é maior que a minha raiz. E se ele for menor, por quê? Qual que é a regra? Lembrando, se o nó for maior que a raiz, ele vai ser alocado do lado direito. Se o nó for menor que a raiz, ele vai ser alocado do lado esquerdo, certo? Então, o que eu tenho aqui? Ó? Se novo nó, ponto valor, for maior que raiz, ponto valor, o que é isso aqui? Raiz, ponto valor. Lembra que isso aqui tem um valor 32 lá? Lembra? A gente já fez isso. E aqui o novo nó, eu estou passando por parâmetro, quando eu dei um adiciona nó, eu passei o valor 40 aqui. Então, aqui do lado esquerdo, o novo nó é o 40 e a raiz é o meu 32. O novo nó, ou seja, o 40, é maior que o valor da minha raiz? Sim ou não? Sim. Como ele deu verdadeiro esse teste lógico, certo? O teste lógico aqui do meu if deu verdadeiro, ele vai entrar no próximo if. O próximo if vai ser o quê? O teste se raiz ponto direito é diferente de nulo. Ou seja, se eu já não tenho um filho direito, certo? Eu tenho que verificar se eu já não tenho um filho direito. A gente sabe que não, porque a gente está fazendo passo a passo, tá? Então, ó, o novo nó é o 40 e nossa raiz é o 32. Se o novo nó for maior que a raiz, então ele entra no if e faz outro teste lógico, que é o segundo teste lógico, o segundo balãozinho que eu criei aqui. Se raiz ponto direito for diferente de nulo, ou seja, o que quer dizer isso? Diferente de nulo. Vocês ficam muito perdidos com esse negócio de nulo, igual a nulo, diferente de nulo. É simples. Diferente de nulo quer dizer que existe um objeto ali, tá? O objeto existe. Diferente de nulo existe. Ok? Se existe, ele adiciona. Então, o que acontece? Se eu tiver filho, se a raiz tiver filho direito, ou seja, eu peguei raiz ponto direito, eu chamei o atributo direito que vai ser um futuro nó, certo? Que é um espaço ali de memória ali para adicionar um novo nó direito. Se raiz ponto direito é diferente de nulo, quer dizer que existe um nó. Mas existe nó direito? A gente está acabando de colocar o primeiro nó interno, certo? Existe ou não existe? Não tem, né? Ele não tem. Agora, se fosse igual a nulo, quer dizer, se não existe nó direito, aí, entendeu? Você pode inverter a lógica. Você poderia colocar igual a nulo aqui, né? Mas só que você tem que inverter a lógica, tá? Mas não vamos piorar a situação aqui. Diferente de nulo quer dizer que existe nó direito. Existe ou não existe? Vai dar falso ou verdadeiro? Esse teste vai dar falso. Vai dar falso. Por que vai dar falso? Porque não é diferente de nulo. O nó direito do 32 é nulo, lembra? Porque a gente não colocou o 40 ainda, certo? A gente não colocou, então ainda é nulo. Então ele vai pular esse if e vai para o else. Como a nossa raiz ainda não tem filho direito, então o novo nó passa a ser o filho direito da raiz. Então ele não existe, ele cai aqui no else e o filho direito da raiz vai ser o novo nó, que é o 40, certo? E depois, ele
Passou nesse if aqui, ele não vem para o else, obviamente, né? Isso aí é lógica de programação, não estou ensinando aqui. Tá? Então, o meu filho direito aqui vai passar a ser o 40. Ok? Então, eu já tenho lá dois nós. Eu tenho o 32, que é a minha raiz, 32, que é a minha raiz, e o 40, que é o filho direito da raiz. 32 é a minha raiz, e o filho direito é o 40, certo? Beleza? Agora, o que vai acontecer? Eu adicionei, certo? Eu vou ter isso aqui. A raiz, que é o 32, e o filho direito, que vai ser o 40. Por que o 40 foi para o lado direito? Porque ele é maior que o 32. Então, eu estou desenhando a minha árvore binária aí, certo? Estou desenhando ela. Ok? Agora, eu vou adicionar o nó 45. O que vai acontecer com o nó 45? Eu vou fazer o mesmo processo. Quando eu chamar o método adiciona nó, eu vou criar um objeto do tipo nó, passando o parâmetro 45. Lembrando que eu dei um new, ele vai para o construtor da classe nó. Aí ele vai pegar e vai armazenar o valor 45. E vai também colocar como nulo o filo esquerdo e direito desse nó. Ok? Agora, o segundo parâmetro, a mesma coisa. Ele vai chamar o método getArvBinária e vai retornar a raiz. Qual raiz? A raiz da árvore, tá? O 32. Ok? E ele vai chamar o método adiciona nó. Lembrando que ele tem que resolver o primeiro parâmetro, depois o segundo parâmetro, depois ele continua a implementação do adiciona nó. Daí ele vai entrar aqui no método que nós criamos adiciona nó. Ok? O novo nó, então, é o 45, certo? E minha raiz é o 32. Ok? Então, parâmetro esquerdo eu tenho 45, parâmetro direito, que é a minha raiz, eu tenho 32. Se o novo nó for maior que a raiz, se o novo nó... Deixa eu ver aqui. Fui checar se eu estava gravando ali, que eu não lembrava. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos continuar aqui. Então, como 45, né, é o próximo nó, eu tenho que verificar se ele é maior ou menor que o 32. Então, ó, o 45 é maior que o 32. Ó, o parâmetro esquerdo aqui é o 45. O direito é o meu 32, que é a raiz. O novo nó é maior que o valor da raiz? 45 é maior que 32? Sim. Então, ele vai entrar no próximo if. Tá? Se raiz.direito for diferente de nulo, lembrando, diferente de nulo quer dizer que existe. Existe nó direito da minha raiz? Sim. Existe sim, o 40, né, que a gente já colocou. Tá? Como ele existe, então ele vai entrar, ele entra nesse if aqui, certo? No primeiro if, né? Ele entra no if. E ele vai chamar o método novamente, passando o nó e a raiz da nova subárvore, que será o filho direito da raiz da árvore. Então, o que acontece? Lembra do conceito de subárvores, né? Então, agora, deixa eu ver se eu tenho algum desenho na frente que eu não lembro. Aqui, ó, tenho. Depois eu volto. O filho direito aqui passa a ser a raiz da nova subárvore, certo? Então, o filho direito aqui é a raiz da nova subárvore. Então, para que eu estou usando aqui um método recursivo? Justamente para facilitar essa vida. Né? Agora, o que acontece? Agora, a minha raiz não é mais o 32 que eu estou analisando. Lembra que eu estou sempre do lado esquerdo um novo nó e do lado direito a raiz? Primeiro, a raiz da árvore, certo? Só que agora eu tenho uma nova subárvore. Então, agora o que me interessa é o 40 aqui, certo? É o 40, para saber se eu posso colocar ele do lado direito ou do lado esquerdo. Que o 40 passa a ser a raiz da subárvore ali que eu circulei ali, certo? O filho direito da minha raiz passa a ser a raiz dessa nova subárvore aí que está circulada em vermelho. Ok? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar. Aqui que eu tenho aqui, ó, nessa linha aqui, não sei se dá para ver com o meu mouse. Adiciona nó. O novo nó é o 45. A raiz ponto direito. O que é o raiz ponto direito? É o filho direito da minha raiz. O filho direito da minha raiz é o 40, certo?
Então, eu estou passando aqui, então, 45. Eu estou chamando o método novamente, tá? Porque é um método recursivo, você chama, faz chamadas para ele próprio. Então, ó, eu chamo o método novamente, passando o nó, 45, aqui do lado esquerdo, no parâmetro esquerdo, e a raiz dessa nova subárvore, que é o filho direito da raiz, que é o 40, certo? Que é o 40 ali, ó, certo? O 40 ele passa a ser a raiz dessa nova subárvore. Então, a nova subárvore vai ter como raiz o 40. E a gente tem que analisar o 45, se ele é maior, ele vai para o lado direito, se ele é menor, ele vai para o lado esquerdo. Então, ó, nós temos essa situação. Então, cada nó inserido passa a ser uma subárvore em potencial. Então, toda vez que a gente vai inserindo um nó, ela passa a ser uma subárvore. Por isso que ela tem lá o atributo esquerdo e direito, que é do tipo nó, para poder receber novos nós, certo? Então, ele vai chamar o próprio método, novamente, e agora nós vamos ter uma situação diferente, certo? A gente vai ter a seguinte situação. A gente tem o 45 aqui, né? Porque o método está passando um parâmetro diferente, né? Não é mais o 32. A raiz vai ser o 40. A raiz dessa subárvore vai ser o 40, que é o parâmetro direito aqui, e o novo nó 45, né? Então, 40 é a raiz de uma nova subárvore. O método é invocado novamente, mas envia como raiz o valor 40. Então, aqui, onde tem essa seta, que está passando 40 e não mais o 32. Então, estou chamando esse método novamente, tá? E a nova subárvore vai ter como raiz o filho direito da subárvore, da árvore completa, no caso, né? Filho direito da minha raiz da árvore. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui? Raiz agora é 40, certo? Pois estamos construindo uma nova subárvore, ok? Então, aqui, vamos pensar aí, ó, para não se perder, tem que ficar pensando que a gente está descendo essa árvore, e a gente tem que ficar imaginando o que está acontecendo. Para uns isso é muito básico. Pô, mas você já falou, tá redundante, aí está repetindo a mesma coisa 200 vezes. Mas o que acontece? Tem gente que pega rapidinho, tem gente que é um pouco mais lento, tá? Então, eu tenho que ir devagar aqui, senão não adianta nada, né? Só 2 aprende, o resto fica boiando. Ok? Então, a raiz agora é 40, ou seja, a raiz da subárvore, da nova subárvore que eu tenho logo abaixo ali, certo? Nesse desenho aqui que eu mostro, tá? 40 é a raiz dessa subárvore que está circulada em vermelho. Agora, o que eu tenho aqui? A minha raiz, que é o 40, tá? Note que no debug aqui ele vem bem detalhadinho, ó. O 40 que eu circulei, tá? Fiz o desenho aqui para ficar mais fácil visualização. E o novo nó é o 45, tá vendo? Ó, o novo nó é o 45. Então, vou comparar aqui o lado esquerdo, que é 45, com o lado direito, que é o meu 40. O novo nó, 45, é maior que a raiz? 40. 45 é maior que 40. Então, vai dar verdadeiro. Esse if aqui vai passar, certo? E ele vai para o próximo if, certo? Se raiz ponto direito for diferente de nulo, ou seja, eu tenho um filho direito do lado do 40? Tenho ou não? Não tenho, né? Eu não tenho, ó. Eu não tenho filho direito do lado 40. Certo? Ó, tá vendo aqui? Essa subárvore aqui não tem filho direito. Lembrando que a gente está numa subárvore abaixo, né? Não tem. Então, para onde que ele vai? Ele vai para o else, tá? Ele vai para o else. Então, o novo nó é 45 e a raiz da nova subárvore é 40. Se o novo nó for maior que a raiz, ele entra no if. Como 45 é maior que 40, retorna verdadeiro e entra no if, certo? Mas só que não passa pelo segundo if. Por quê? Porque a raiz tem filho direito? Não, ela não tem filho direito. Então ela vai para o else, ela vai pular o segundo if. Ela passa pelo primeiro if, mas pula o segundo if e vai para o else. E eu vou fazer o seguinte, eu simplesmente vou atribuir o filho direito dessa raiz, dessa nova subárvore, vai ser o 45. Eu estou dizendo, olha, agora o filho direito do 40 ali, da subárvore nova, né, vai ser o 45, ok? Eu vou ter isso aqui, ó, certo? O filho direito passa a ser a raiz de uma nova subárvore.
E o filho direito da nova subárvore vai ser o nó que eu estou inserindo. Ok? Beleza? Aqui eu acho que ficou claro, né? Que a gente está sempre pensando em subárvores. Então agora a gente tem a seguinte situação. A gente montou já, a gente está desenhando aqui, ó, certo? A gente já desenhou a nossa árvore binária, tá? Então até o momento aqui, ela está desse jeito aqui, ok? Então aqui eu tenho o valor, 45 foi o último valor que a gente inseriu. Agora eu vou colocar mais um valor. Então estamos adicionando agora o nó 17, tá? Só para ter a situação agora de nó menor que a raiz, né? Para entrar para não ficar só incluindo nós maiores do que a raiz, né? Então, o novo nó é criado. É criada uma instância da classe nó, mesma coisa, tá? Passa pelo construtor, passa o valor 17, chama lá o get árvore binária, né? Que vai pegar o valor da nossa raiz, certo? Então a gente está inserindo um nó aqui, tá? Esse nó, ela tem o valor 17, então um nó é criado, e é criada uma instância da classe, né? Nó com valor 17. Beleza? Chama o método getArbinária, vai retornar a minha raiz, certo? O 32, tá? Lembrando que a gente começa lá de cima. A gente começa lá de cima e vai descendo e vai resolvendo. Então, o que nós temos aqui? Recupera a raiz da árvore, ou seja, o objeto do tipo nó que representa a minha raiz. Então aqui eu tenho a minha raiz, que é o 32. E notem que a minha raiz ela tem um fio direito. Note que aqui, isso aqui não existia, não tinha. Ó. Aqui onde está o mouse. Ó. Valor 40. Lembra que lá no comecinho aqui estava nulo? Por que não está mais nulo? Porque a raiz, a raiz da minha árvore já tem fio direito. Então o valor já está guardado ali, certo? Então eu já tenho essa informação. Certo? Então o novo nó, 17, e a raiz da árvore é 32. Certo? Então esses dois parâmetros estão sendo passados. Então aqui eu tenho o 17 como novo nó e a minha raiz é o 32. O novo nó é maior que a raiz? Não é, né? O 17 é menor. Então ele vai pular tudo isso aqui. Tá? Esse if aqui deu falso. Tá? Eu não estou ensinando aqui a lógica de programação. Tá? O primeiro if deu falso, ele pula tudo que está dentro, tá? Toda a implementação ali dentro do if. Ele vem direto para o else, tá? Se o novo nó for maior que a raiz, entra no if. Se não, como ele é menor, né? Ele vai retornar falso e vai entrar no else. A raiz tem filho esquerdo? A gente já sabe que não, né? Não tem filho esquerdo. Então, o filho esquerdo da raiz passa a ser o 17. Ó, não tem filho esquerdo? Opa, o espaço está vago ali. Então, o 17 ele vai ser o filho esquerdo agora do 32. Certo? Então, como que eu faço isso? Como é que eu traduzo isso aí? Nessa linha aqui, depois no else aqui, eu tenho um if. Se raiz ponto esquerda é diferente de nulo, ou seja, eu tenho um nó lá? Sim ou não? Não tenho. Então, vai dar falso. Se ele deu falso aqui, ele entra no else. E ele diz o seguinte, essa linha. Raiz ponto esquerdo, ou seja, o nó esquerdo da minha raiz vai receber o valor do novo nó, que é o 17, certo? Então, ó, olhem aqui, ó, aqui eu tenho a minha raiz tem valor 32, né? Eu tenho já um nó direito lá, que a gente já viu, que era o 40, né? E o nó esquerdo agora, que era nulo, agora passa a ser o esquerdo, agora ele tem o valor 17, tá? O filho esquerdo é 17. Tem valor 17. E como eu falei, ó, o filho esquerdo, o 17, ele passa a ser uma subárvore em potencial, né? Ele vai ter o filho direito, mas vai estar nulo. Vai ter o filho esquerdo, mas vai estar nulo. Ele não tem filho ainda, né? Mas ele tem ali um atributo nulo ali, direito e esquerdo, certo? Por quê? Porque ele pode se tornar uma subárvore aí, se eu adicionar nós que vai cair ali nele, né? Certo? Então, como que está a nossa árvore binária? Então, o filo esquerdo da raiz da árvore passa a ser o 17. Né? E esse 17, como eu já falei,
é uma subárvore, né? Em potencial. Aí a gente tem uma subárvore que ao mesmo tempo é uma folha, né, da minha árvore ali, né, mas ela é uma potencial subárvore. Então, quando você vê um triângulo, um desenho de um triângulo, quer dizer isso aí, tá? E aí você tem normalmente um objeto que pode ser populado ali com o lado esquerdo e direito, ok? Então, por enquanto ela é uma folha ali, mas ela é uma subárvore em potencial. Agora eu vou colocar o 22. Um novo nó é criado, né? O construtor da classe nó, né? Vai passar pelo construtor da classe nó, porque eu dei um new nó, vai receber o valor 22, né? Recupera o valor da minha árvore binária, que é o 32, a gente já está careca de saber. Então a gente tem aqui o novo nó, que é o 22, e a raiz da minha árvore, começando lá de cima, certo? 32 de novo, e vamos fazer a comparação. Aí no primeiro if ali, o novo nó é maior que a minha raiz? Não, é menor, então vai para o else. Agora eu verifico aqui, ó. Se raiz ponto esquerdo, ou seja, o filho esquerdo é diferente de nulo, eu tenho filho esquerdo lá? O meu 32 tem um filho esquerdo? Tem, né? Tem sim. É o 17, certo? Ele tem filho esquerdo. Se o novo nó for maior que a raiz, entra no if. Como 22 é menor, ele retorna false e entra no else, ok? E o terceiro balãozinho aqui que diz o seguinte, ó. A raiz tem filho esquerdo? Ó, a raiz aqui tem filho esquerdo? Tem, é o 17, né? Sim, então é invocado novamente o método. Então, eu vou chamar o método de novo e vou passar o novo nó, que é o 22, e a raiz do filho esquerdo, do 32, que é da subárvore, né? Que está logo abaixo, do lado esquerdo, que tem, como eu falei, é uma subárvore em potencial, que tem como raiz o 17. Então vai ter o seguinte desenho. Aqui não chegou no desenho ainda. Mas a gente vai ter no 17 aqui, ó. No 17, ó, tá vendo essa subárvore? Eu vou alocar do lado direito ou do lado esquerdo, certo? Então eu vou chamar o método, tá? Passando o 22, tá? Passando o 32, que é a raiz, e o 22, que é o novo nó. Tá? O novo nó aqui e a raiz, que é o 22, e o 32, que é a raiz da minha árvore. O novo nó é o 22, tá? E a raiz da nova subárvore é o 17. 22 é maior ou menor que 17? Tem que pensar na subárvore que eu mostrei ali, tá? Do lado esquerdo. Então, 22 é maior que 17. Então, ele vai entrar do lado direito do 17. Concorda comigo? Então, se o novo nó for maior que a raiz, entra no if. Vai entrar nesse if aqui da setinha amarela. Como o 22 é maior que 17, retorna verdadeiro. Certo? Retornou verdadeiro. Se ele retornou verdadeiro, ele vem para o segundo if. Certo? Entra no segundo if ali. Então, a nova subárvore tem filho direito? O 17 tem filho direito? Não tem, né? Ele não tem filho direito. Essa subárvore não tem nenhum filho ainda. Ele não tem filho direito. Então, o que vai fazer? Ele vai pular e vem para o else. Tá? Então, a nova árvore tem filho direito? Não. Então, o filho direito da nova subárvore passa a ser o 22. Então, ele vai entrar no else porque não tem filho direito. Tá? Então, o filho direito da raiz qual raiz? Da subárvore esquerda. O 17 é a minha raiz dessa subárvore. Vai receber como filho direito o 22. Então, do lado do 17, a gente vai ter o 22, certo? A gente vai ter isso aqui, ó. Certo? Então, a gente tem o 17. Então, e o 22 passa a ser o filho direito dessa subárvore do lado esquerdo. Ok? E o 12. Eu não lembro se esse era o último, se eu tinha feito o último. Vamos ver. O novo nó é criado, né? Aí a gente já sabe o que está acontecendo. Cria um novo nó, pega a raiz, que é o 32, e faz a comparação. O 12. O novo nó, 12 e a raiz 32. O 12 é menor que o 32, então ele vai pular lá o primeiro if e vai entrar no segundo if aqui. Tá? No else, desculpa. Pula tudo aqui o if, né? Porque ele é menor, e vem para o else. Agora, eu tenho que fazer a seguinte avaliação. O 12, ele é maior ou menor
tem filho esquerdo? Ele é menor, certo? Porque ele deu falso no primeiro if. Ele é menor. Então ele vai para o lado esquerdo. Existe filho esquerdo lá na minha árvore? Não tem. No 17? Não tem, não. Não tem filho esquerdo, ó, tá vendo? Não tem. Não tem filho esquerdo. Então, se raiz.esquerdo for diferente de nulo, ou seja, se tiver filho esquerdo, ele chamaria o método novamente. Mas como deu falso aqui o primeiro if, ele entra no else. Então, o filho esquerdo, já que não tem filho esquerdo, o 17, o filho esquerdo passa a ser o número 12, certo? Passa a ser o nó 12, ok? Então, passa a ser o nó 12 aí, conforme a ilustração. E aí eu vou ter a seguinte situação. O 12 passa a ser o filho esquerdo da subárvore de raiz 17, certo? E o 13? Então eu vou passar mais rápido aqui, né? Cria o nó 13, passa como parâmetro um nó e passa o valor da raiz. Faz a comparação. O 13 é menor que 32? É menor. Então ele vai lá para o else direto, certo? Eu faço a mesma comparação. O novo nó é o 13 e a raiz da subárvore é o 17. Se o novo nó for maior, ele entraria do lado direito. Como o 13 é menor que 17, o teste vai dar falso, certo? Vai dar falso. A raiz tem filho esquerdo? Sim, porque a gente já colocou, né? Ó, agora, a raiz 17 dessa subárvore, né? A raiz 17 dessa subárvore circulada em vermelho, ela já tem o 12, certo? Ela já tem o 12 lá, tá? Então, ó, raiz.esquerda é diferente de nulo? Sim, é diferente de nulo. Tá? Então, eu vou ter que chamar o método de novo e passar um novo valor, que vai ser o filho esquerdo, certo? Então, eu vou passar o 13, o novo nó é o 13, e a raiz da subárvore é o 17. Então, a gente vai fazer a comparação. 13 é menor que 17? O 13 é menor que 17? Sim. Então, ele vai lá para o else. Se raiz.esquerda é diferente de nulo, a raiz tem filho esquerdo? Opa, aqui eu acho que passou um a mais aqui, né? O novo nó é o 13, a raiz 11. Tá, eu voltei aqui, ó. Então, o que acontece, ó? Vamos fazer uma ilustração aqui. Ó. Eu coloquei o 13 aqui, ó, mas eu não desenhei. Eu esperava um desenho. Então, vamos fazer uma edição aqui. Vamos copiar um desenho aqui só para o 13, ó. Só para ficar completinho, né? Tava esperando uma imagem ali, mas eu esqueci de colocar ela. O 40, né? 40, depois o 45. Eu vou dar uma pausa aqui, aí eu vou consertar isso aqui. Já volto. Então, voltando lá, pessoal. Eu fiz uma edição. Aqui, fiz uma edição. Porque eu tinha esquecido de fazer o desenho. Aí pulei a etapa aqui. Então a gente inseriu o 12, né? O 12 foi para o lado esquerdo do 17. E o 13, ele foi para o lado direito do 12. Passou a ser filho direito do 12. Então notem aqui, ó, que a gente tem 3 subárvores aqui, A, B e C. Eu coloquei aqui para separar, para a gente ter um entendimento. Ó, o 13 passa a ser o filho direito da subárvore B. Tá? Você viu que, notem que a gente vai descendo e vai fazendo toda aquela leitura lá, né? Todo aquele debug lá, sempre fazendo em ordem e pensando em subárvores, né? Então, vou terminar por aqui. Acho que deu para entender bem, né? Isso aí. E nós vamos dar continuidade. A gente vai fazer busca binária. Depois a gente vai aprender a verificar qual que é o grau de uma árvore, a altura de uma árvore. A gente vai implementar isso aí, beleza? Então, eu vejo vocês na próxima. Até mais.